Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos gravar uma aulinha aqui. Vamos dar uma estudadinha, né? Vamos lá. A aula de hoje serve para qualquer turma, mas o alvo é a turma do segundo ano. Tá ok? Turma do segundo ano do Imaculada Conceição. A aula de hoje é aula de literatura. Aula de literatura. Literatura, tá? Essa aula de literatura tem como finalidade trabalhar um assunto um pouco extenso, mas que com calma a gente vai terminar tudo, tá? Prosa. Prosa romântica. Prosa romântica. Como vocês sabem, essa prosa romântica, é óbvio que falar em prosa romântica, falou em seriado, a gente se limita a estudar a prosa no Brasil. Isso é o que nos interessa, não é isso? E para a gente começar, vamos começar de forma bem didática, tá? Sem muita preocupação. Vamos começar bem didático. Veja só. Primeiro detalhe é que a prosa no Brasil, ela vai iniciar. Ela tem um início. O início. Em 1844. Não é isso? E o seu término vai acontecer quando inicia a escola seguinte, que é o realismo, em 1881, né? Esse, didaticamente, é o período a qual se refere o nosso movimento da nossa prosa no Brasil. Não é isso? Sabemos também, vamos aqui, que a primeira obra é uma obra chamada A Moreninha, de um autor chamado Joaquim Manuel Macedo, o famoso Macedinho Macedo. Então, quem escreve a primeira obra da nossa literatura, da nossa prosa romântica, é o senhor e escritor Joaquim Manuel de Macedo. Não é algo assim, não é algo consagrado, sacramentado, afirmar que A Moreninha, esse romance, é o primeiro da nossa história. Existe uma situação que o aluno precisa ter uma noção também a respeito, uma vez que a gente está pensando no seriado e os detalhes do seriado são sempre muito detalhados, claro, né? Em 1843, existe um romance que foi escrito, o nome do romance foi O Filho do Pescador. O Filho do Pescador. Esse romance, O Filho do Pescador, foi escrito por um autor
chamado Teixeira e Souza. Teixeira e Souza. Teixeira e Souza é apenas um autor, tá? Não confunde não. Não deixa o pé te enganar não. É apenas um autor. Essa obra, Filho do Pescador, é tida como uma obra que antecede, pelo ano, vocês estão vendo, a primeira obra do nosso romantismo em prosa. Só que nem todos os críticos literários consideram o Filho do Pescador como uma obra, como a primeira obra do nosso romantismo. Mesmo a gente sabendo que grandes críticos literários, alguns críticos, como Ronald de Carvalho, Ronald de Carvalho, considerar esta obra como a primeira obra do nosso romantismo, né? Só que a maioria dos críticos literários consideram a Moreninha, transformando, nesse caso, o Filho do Pescador como a primeira obra da nossa literatura romântica, tida como oficiosa. Ou seja, a Moreninha é considerada a primeira obra oficial da nossa literatura, da nossa prosa, não é isso? Segundo a maioria dos livros didáticos do Brasil, a primeira obra oficial é a Moreninha. A primeira obra oficiosa, em 43, é o Filho do Pescador. Isso é importante para uma prova como a UPE. Ok, tudo bem? Sabendo que a Moreninha é tida como a primeira obra do Brasil, da nossa prosa romântica, é importante também, no ponto 2, a gente entender a diversidade dessa prosa romântica. E todas as suas divisões, né? Oficialmente, a prosa romântica se divide não como a poesia, que se divide em gerações. A nossa prosa vai se dividir em tipos de romances. E aí, a nossa literatura catalogou 4 tipos de romances. 4 tipos de romance. O primeiro tipo de romance é chamado, vou começar pelo primeiro, é chamado de romance urbano. Romance urbano, tá? E aí ao lado a gente coloca um exemplo desse romance urbano, né? Importante, como Senhora. Senhora é um romance que pertence à classificação do romance urbano. O segundo tipo de romance é o romance indianista. E esse romance indianista tem como exemplar o Guarani. Um terceiro tipo de romance é o romance histórico. E aqui, no romance histórico, podemos colocar no histórico Escrava Isaura. Vou colocar o Cabeleira. Vou botar Escrava Isaura. Escrava Isaura. Ok? O quarto tipo de romance e último
é o romance regionalista. Regionalista. E um romance regionalista é o Cabeleira. Isaura, Escravizaura pode ser considerado histórico e regionalista. E o romance de Franklin Távora, O Cabeleira, considerado um romance regionalista. Há um acréscimo interessante, é que existe alguns outros autores que trabalham um quinto tipo de romance, chamado de romance gótico. E o romance gótico, que seria o quinto tipo, né, no Brasil, tem como exemplo os livros, a prosa de Álvares de Azevedo, né? Os contos, por exemplo, Noite na Taberna. Noite na Taberna. Então veja, meus amiguinhos, basicamente a estrutura da nossa prosa, o básico sobre nossa prosa, é saber dessas informações, ok? Então eu tenho aqui prosa romântica e os 4 tipos de prosa romântica, mas é importante também conhecer nessa introdução alguns autores que fizeram surgir e dar importância a essa literatura. Então, dê licencinha, vocês vão anotar quando estiver estudando, tá? Anotem tudo, porque essa escola, esse movimento é bastante importante, né? Como é importante também conhecer todos os autores. Eu vou começar pelo mais importante. Vamos aqui colocar autores da nossa prosa romântica. Autores ou escritores de nossa prosa, ok? E aí você vai encontrar nomes. Vamos começar pelo que é o mais importante, tido como o mais importante. Então você vai encontrar nomes como José de Alencar, tá? Com certeza o nome mais importante da nossa literatura romântica. Você vai encontrar nomes como o nome de Machado de Assis, Machado de Assis é um gigante, talvez o maior autor da nossa literatura, mas Machado de Assis ele é conhecido muito mais pelas suas obras realistas, né, do que conhecido pelas suas obras românticas. Mas ele começa a literatura dentro do romantismo, escrevendo, entre outros romances românticos, o famoso Helena. Helena é um romance machadiano tido como um romance romântico. Mas temos também, além de Machado e José de Alencar, já falamos, Joaquim Manuel Macedo. Esse inaugura, não é isso? Temos também o nome de Manuel Antônio de Almeida. E temos também o nome, né? O nome de, vamos colocar nomes, todos os nomes possíveis. O nome de Teixeira e Souza.
Teixeira e Souza. Temos o nome também de nosso amigo Visconde. Visconde de Taunay. Taunay. Temos também o cearense Franklin Távora. E por fim, o nome de Bernardo Mineiro. Bernardo Guimarães. Ok? Então, só fazendo uma contagem aqui rápida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autores. É importante conhecer suas obras? Certeza. Qual é a obra mais importante de José de Alencar? A mais importante? Senhora. Qual a obra mais importante de Manuel Antônio de Almeida? Memórias de um sargento de milícia. Qual é a obra mais importante de Joaquim Manuel de Macedo? A Moreninha. A obra mais importante de Franklin Távora? O Cabeleira. E a mais importante de Bernardo Guimarães? Escrava. Isaura. A mais importante de Visconde Taunay. A mais importante de Visconde Taunay, Franklin Távora, Teixeira e Souza, é o filho do pescador. O filho do pescador. Filho do pescador. E aí nós temos aí os principais, ou talvez os únicos autores da nossa prosa romântica. Deixa eu ver o tempo para não passar. Da nossa prosa romântica. É importante conhecer sobre José de Alencar demais. Por quê? Porque Senhora foi escolhida pela UPE como uma leitura, uma obra obrigatória. É importante conhecer sobre Manuel Antônio de Almeida. Sim, por quê? Porque Memória de um Sargento de Milícia foi escolhido como uma obra obrigatória dentro da UPE. É importante conhecer um pouco das principais obras desses autores, porque a UPE ela é imprevisível. Não dá para a gente apenas estudar a Moreninha, Memória do Sargento Milícia e Senhora. Precisamos conhecer um pouco de Franklin Távora, Escrava Isaura, Helena. Quanto mais informação dos romances de nossa literatura, melhor será a sua preparação. Entende? Então é assim, devagar, com calma, a gente vai estudar tudo que for necessário. Licença, estou separando aqui algumas coisas. Ok. Só para preencher aqui, vamos preencher aqui, Inocência. É a principal obra de Visconde de Taunay. Então, não vou tirar foto disso, porque vocês vão estar estudando e aí vocês fazem as anotações de vocês, tá bom? Vamos aqui para mais um passo e o último passo, tá? Eu tenho pouco tempo. Então, a próxima aula, acho que não vai dar tempo mais, deixa eu só confirmar aqui.
Eu tenho aqui apenas 5 minutos. E aí, é muito importante a gente estudar as 3 primeiras obras, tá? Então a gente vai começar estudando todas as características da primeira obra, que nesse caso é a Moreninha, tá? Moreninha de Macedo, ok? Então a primeira obra que a gente vai analisar será a Moreninha. Aí você pergunta, César, o que é que a gente vai analisar nessa obra? A gente vai analisar discurso, tipos de discurso, analisaremos tipos de personagens, analisaremos foco narrativo, o foco é bem interessante, o espaço, o tempo, o enredo, né? O enredo e, sobretudo, sobre o enredo, como se deu, como aconteceu aquele amor quase que inesquecível entre os protagonistas Augusto e Carolina. Como eles se conheceram? Como eles se apaixonaram? Qual a dificuldade? Quais os obstáculos? Quais os obstáculos enfrentados por Augusto e Carolina? Né? Quem era Felipe? Quem era Leopoldo? Quem era Dona Ana? Os acontecimentos, a história, o enredo, na próxima aula eu contarei a vocês, tá bom? Brigadão, valeu, vamos para o pé, vamos para cima. Valeu.